Então, são 19 horas e 30 minutos, sejam todos muito bem-vindos a essa noite mais que especial para mim, acredito, para a maioria dos senhores e senhoras, onde a gente está aqui no nosso segundo episódio aí da nossa série Conversa com Gigantes do Transporte Rodoviário de Carga. E hoje eu tenho uma honra muito grande de receber dois executivos que eu tenho uma admiração muito grande, tenho um carinho, tenho uma consideração, muitas emoções reunidas. Eu queria, antes de passar a palavra para a Fernanda, né, por ser uma representante das mulheres, né, no transporte rodoviário de carga, com uma brilhante atuação. Obviamente, acredito que o Ivan Luiz não vá se incomodar de eu passar a palavra primeiro para a Fernanda. Ele é um gentleman. Então, mas antes disso, queria apenas contar um pouco, né, de por que é esse convite para eles e por que eu tenho tanta admiração por essa empresa. Então, assim, eu acho que até o meu sotaque não engana, né? Então, eu sou nordestino, sou de Fortaleza, vivi praticamente 38 anos da minha vida em Fortaleza, e devido a trabalhos que eu fazia numa transportadora lá durante 11 anos, acabei vindo para essa área de consultoria. Mas como a empresa estava no começo, não tinha dinheiro, nem tinha clientes, morava em Fortaleza e tinha que viajar o Brasil todo. E quando eu viajava o Brasil todo, ficava 10 dias fora de casa, 15 dias fora de casa, porque eu não tinha dinheiro para vir para casa. E naquela época, o meu filho pequeno nasceu, o meu filho mais velho nasceu, e aí depois eu ainda continuei viajando por mais ou menos um ano, até que um dia eu cheguei em casa, ele tinha acabado de aprender a falar, e ele disse lá, né, com aquele jeitinho de bebê ainda, disse assim: papai, eu chorei muito porque você foi embora. Naquele dia eu tomei a decisão, isso era mais ou menos 5h30 da manhã, 6 horas, que ele acordava cedinho, 8 horas da noite eu já estava com a minha esposa procurando apartamento para vir para Campinas. E nesse momento, a gente tinha um cliente aqui em Campinas, aqui na região de Campinas, Paulínia, né, que era a IC Transportes. Então, a IC Transportes foi o primeiro cliente da FB Consult aqui na região de São Paulo, né? Então, foi o cliente que viabilizou a nossa empresa aqui na região. E quando eu falei para o seu Ivan, que é o patriarca, né, o pai da Fernanda e do Ivan Luiz, ele, mesmo sendo uma pessoa extremamente assoberbada de trabalho, de compromisso, de responsabilidades, ele me ajudou pessoalmente com dicas de onde eu deveria morar, onde eu deveria escolher, até o pedreiro, né, até o prestador de serviço que me ajudou a fazer aquelas pequenas obras dentro de casa, ele me indicou e, na verdade, meio que me cedeu, porque era um profissional que trabalhava na IC. E esse profissional, que é o senhor Orlando, trabalha comigo até hoje, quando a IC deixa, né? Porque a IC realmente é uma empresa que cresce tanto, tem tanta obra, é tanta melhoria, que o senhor Orlando quase não tem tempo. Então, fora isso, é óbvio que eu vi essa empresa crescer assim de uma forma muito sustentável, muito responsável. Então, essa é a minha justificativa por tanta admiração e por carinho, né? Então, a admiração é empresarial e o carinho é pessoal por tudo aquilo que vocês fizeram pela minha empresa e por mim desde o momento em que a gente colocou os pés aqui em São Paulo. E o nordestino, muitas vezes, ele escuta muita coisa, né? Ih, rapaz, tu vai para São Paulo, o pessoal lá não gosta de nordestino, lá o pessoal lá não é mole. E eu sou recebido com extremo carinho pela IC Transportes, que, mais uma vez, eu digo, foi quem viabilizou o meu negócio aqui na época, né? E ainda o patriarca, o dono da empresa, me ajudou pessoalmente com a minha vida pessoal. Fernanda, seja muito bem-vinda. Tá? Então, com essa história aí de carinho que eu tenho por vocês, pela sua família, eu gostaria de pedir para que você se apresentasse e que pudesse realmente nos ajudar. Como é que a gente pode pegar alguns insights dessa empresa, dessa gestão tão bonita, tão profissional e tão humana
que vocês têm na IC Transportes. Boa noite. Legal. Boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Obrigada pelo convite. Para a gente é um prazer aqui vir falar com vocês, né? Esperamos aí que o bate-papo seja produtivo e dê alguns insights aí. Vou me apresentar e depois o Ivan também se apresenta e depois a gente conta um pouquinho da empresa para vocês. Então, meu nome é Fernanda, eu tenho 41 anos, estou trabalhando há 20 anos com meu pai. Foi bacana quando eu comecei a trabalhar na IC, eu me formei em administração em São Paulo e eu falei para o meu pai que eu ia vir fazer uma experiência de 6 meses com ele. E essa experiência durou até hoje, né? Então, o bichinho do transporte me picou e a gente apaixona pelo que faz, enfim. E eu sou muito realizada aí trabalhando com ele e no trabalho que eu faço, né? Quando eu comecei na IC, eu conheci todas as áreas administrativas, né? Fui trabalhando um pouquinho no faturamento, financeiro, almoxarifado, e depois eu terminei formando a área de RH na empresa, né? Era uma área que ainda era terceirizada, área de departamento pessoal, não era uma área muito forte, e eu sempre fui muito apaixonada por essa parte de pessoas. Então, falei com meu pai se poderia formar a área de RH na IC, e ele falou assim, não gastando, você pode fazer o que você quiser. Então, daí eu falei, então tá bom. E daí comecei num trabalho, primeiramente conversando com todos os colaboradores individualmente, um por um, entendendo as necessidades. Depois a gente começou com uma parte de treinamentos internos, né? Eu mesmo fazia os treinamentos, acertava, errava, via o que ia podendo melhorar e a gente foi crescendo na área. Daí, durante 10 anos, eu fiquei só com a área de pessoas. Depois, a gente, como uma empresa familiar, a gente vai assumindo novos chapéus, né? Então, daí eu peguei depois a área financeira, depois eu peguei a área de segurança, e assim eu fui pegando outras áreas. Hoje eu sou responsável por todas as áreas administrativas da IC, né? Elas ficam dentro tudo do centro do CSC, a gente tem um CSC interno, onde a gente presta serviço para os nossos clientes internos mesmo, então todas as nossas áreas administrativas é sobre minha responsabilidade, e o Ivan fica com a comercial e operacional. Então, é um pouquinho aí, né, do meu começo com a IC, e hoje meu pai está atuante, mas ele fica mais como um presidente do conselho, né, assim, podemos dizer, ele fica hoje mais a parte executiva do dia a dia, comigo e com meu irmão, e eu e meu irmão, assim, eu acho que não poderia ter ligação melhor, porque o que é meu ponto forte não é o dele, o que é meu ponto fraco é o ponto forte dele, então a gente tem um complemento, assim, excepcional, assim, a gente se dá muito bem, então tem uma sintonia muito grande, então isso eu acho que também é um dos grandes fatores aí que faz com que a gente consiga manter a empresa funcionando, essa sintonia entre nós, né, e ao trabalho de todos os colaboradores que a gente tem na IC, que hoje a gente tem mais de 1.600 colaboradores. Vou deixar o Ivan falar um pouquinho e daí ele conta mais um pouquinho da IC para vocês. Também, boa noite a todos. Obrigado, Flávio, aí pelo convite. Sentimos honrados de estar aqui participando do segundo encontro que você está promovendo aí. Muito obrigado. Também vou contar um pouquinho, né, da minha história, na trajetória da IC, e vou complementar falando um pouquinho o que é a IC e onde ela está situada hoje, só para todo mundo ter uma noção, né? Eu também acabei passando por todos os cargos, assim, desde os 14 anos eu trabalho na IC. Na verdade, eu comecei como frentista e fui passando por todas as áreas, almoxarifado, motorista de peça, e fui controle de combustível, e fui conhecendo diversas áreas. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu acabei indo para São Paulo também estudei em São Paulo, me formei em engenharia mecânica, e fiz estágio em São Paulo, tudo, e daí no meu último ano de faculdade, daí eu também fui fazer o teste que o meu irmão fez também, acabava vindo e voltando algumas vezes por semana,
E daí também fui passando por todas as áreas, até conseguir fazer o suficiente para cobrir umas férias de alguém. Então, passei por todas as áreas administrativas. E quando eu me formei, a primeira área que veio para mim, na verdade, foi a parte de qualidade. Então, para mim foi muito bom, porque você acaba conhecendo todos os processos, todos os procedimentos. Eu já tinha passado por todas as áreas praticamente para fazer. Depois eu comecei, na época eu não entrei na parte de gestão, eu comecei na área administrativa também, cuidei já de faturamento, de financeiro, e depois que eu tinha um bom conhecimento interno, que daí eu comecei a trilhar um caminho, que é onde eu estou hoje, né? Hoje eu sou vice-presidente comercial e operacional da IC. Então, daí eu comecei a entender um pouquinho de operação, comecei a trabalhar na operação e por fim, que eu entrei na parte comercial. Então, assim, quando eu sentava na frente de um cliente, eu já conhecia inteiramente a IC, já sabia o que podia fazer, o que não podia, como fazer um custo, como chegar naquela conta, como não chegar. Então, assim, para mim, toda essa base me ajudou muito no meu amadurecimento, né? E assim foi indo. Eu fui fortalecendo essa parte comercial, né? E aqui estou até então. Então, na verdade, a nossa divisão é bem assim, né? A minha irmã me atende a minha equipe, e a gente atende o cliente, né? Então, é muito clientes e fornecedores, né? Então, para a gente é muito claro, como a minha irmã falou, a gente tem uma sinergia muito boa, para nós não precisa nem falar o que é de cada um, para a nossa vida ter olho, já sabe o que é o setor de cada um, o que um vai liderar e vai tocar, então, para nós é muito tranquilo essa gestão compartilhada. Então, é mais ou menos assim que a gente está até então. Aproveitando, né, hoje a IC ela tem mais de 1.700 colaboradores, 29 unidades no país. A gente iniciou como transporte de granéis sólidos com matéria-prima de fertilizantes na Baixada Santista, região de Minas, Goiás. Depois, e fazer sinergia com commodities agrícolas, né? Açúcar, na realidade do açúcar, um pouco de soja, milho. E hoje a IC tem 38 anos, foi fundada em 82, né, pelo nosso pai. E assim, depois em 2006, a gente acabou dando uma diversificada, entramos no segmento de combustíveis, começamos com etanol exportação. Em 2008, a gente teve uma oportunidade na época para a Shell, então a gente começou a fazer mercado interno, desenvolvendo muito nossa área de segurança, a Shell nos ajudou muito. E em 2009, a gente começou a entrar em outros segmentos. Em 2009, entramos, na época, a trabalhar com gases do ar. Então, começamos com a Linde, hoje é Nessa. Depois, em 2010, entramos na Air Liquide, também com gases do ar. E depois, em 2013, entramos no segmento de químicos, a granel, líquido. 14 outros tipos de gases, amônia, propeno, butadieno. Então, hoje, assim, se for ver, a frota da IC está bem diversificada. A gente tem 1/3 mais ou menos nos sólidos, 1/3 no líquido e 1/3 nos gases. Só que os sólidos a gente tem um trabalho forte com o terceiro, então acaba representando um pouco mais do nosso faturamento. Então, e daí nos químicos, a gente trabalha para ExxonMobil, Braskem, Dow, Oxiteno, alguns dos principais clientes nossos. Nos sólidos, os principais clientes seriam Mosaic e Yara. E nos gases, aí, como eu já citei, né, a Messer, a Liquide. E foi, inclusive, nesses dois clientes dos gases que fez com que a gente expandisse para essas 29 unidades, porque desde 2017 a gente atende 100% do Brasil, da parte de líquidos deles. Então, daí acabamos expandindo para todo o Brasil. E, então, estamos aí até então. Uma breve história nossa de cronologia da empresa também. Sensacional. Pessoal, eu queria propor para vocês um exercício aqui, certo? Que para honrar o tempo de vocês e o tempo, principalmente, da Fernanda e do Ivan. Então, para que eu pudesse persuadi-los, né, a poder estar aqui comigo, eles que trabalham bastante, vocês estão vendo aí o tamanho da empresa, e ambos são
e ambos têm famílias lindas, né? E são bastante presentes, graças a Deus, nas famílias. Então, eles estão aqui para tentar contribuir conosco. Então, para que a gente possa realmente aproveitar tudo isso que eles estão falando, a minha sugestão é que a gente fizesse um time aqui de captação de insights, né? Então, eu costumo dizer que o sucesso ele deixa pistas. O sucesso ele não vem por acaso. Principalmente, óbvio, o sucesso que nós estamos falando lícito, né? Que é o caso dessa empresa espetacular. Então, eu estou usando o chat, convido vocês a usar o chat para que vocês percebam determinados ou pequenos itens, pequenas coisas, insights que eles estão falando que contribuem para quem eles são no dia de hoje, para a empresa que eles têm no dia de hoje. Então, só eu já coloquei aqui rapidamente 4 pontos que eu acho que é fundamental e que aconteceu aí na trajetória deles. Então, estimulo vocês a, por favor, também usarem o chat, se vocês quiserem, e compartilhar com os outros colegas isso aí. Muito bem. Então, eu queria também deixar, Fernando e Ivan, vocês assim, bem à vontade, para que vocês batam bola aí e decidam. Eu tenho algumas perguntas que eu separei para vocês, né? Algumas são fáceis, outras nem tanto. Também quero deixar vocês à vontade, caso vocês não possam responder alguma, tá certo? Vocês são os convidados de honra, não quero colocar vocês aqui numa saia justa, mas se vocês puderem ajudar a gente dizendo algumas coisas, eu vou agradecer, tá bom? Quer dizer, a minha audiência vibra, né? Com algumas respostas de vocês. E se alguém quiser colocar no chat também, viu, Flávio? Pode deixar à vontade para fazer perguntas também. Nossa, aí, ó. Não tem problema, não. Aqui diz, o que a gente puder, a gente responde. Só não vale perguntar negócio de valor de frete, que aí o Ivan Luiz não vai aprovar. Isso, exatamente. Tá certo, pessoal? Perguntas que eles possam, né, responder. Gostei, viu, Luiz Alberto? Parabéns, exatamente. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Exatamente. Então, IC, uma empresa com bastante colaboradores e que mostra que você pode, sim, ser eficiente, pode ser lucrativa, trabalhando com uma quantidade de pessoas robusta. Eu costumo dizer... A gente tem até uma frase, Flávio, que fala: sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Isso é exatamente aí. Isso. É um dos nossos lemas aqui na IC. Exatamente. Então, as empresas hoje de transporte, elas trabalham com três grupos, que são 3 êmbolos, né? Como se fossem vasos comunicantes, que você aperta um e expande o outro. Ou, como outros querem falar, equilibrando 3 contas grandes, que é a conta de pessoas, a conta dos processos, que na verdade é HH, né? E a conta da tecnologia. Então, quanto mais você tem isso aí de forma equilibrada, mais sucesso tem a empresa, e isso é uma das coisas que eu vejo na IC. Mas pergunta para os nossos convidados hoje. A primeira pergunta que eu tinha para vocês é o seguinte: pessoal, eu tenho notado, né, que assim, os grandes embarcadores, e eu vejo que vocês são especialistas em um produto premium, né, um produto de transporte premium, que não é meio commodity, tirando essa questão que o Ivan Luiz falou de alguns terceiros, eu noto que vocês são especialistas em empresas que têm contratos e que têm requisitos. E eu venho acompanhando o mercado e estou observando que os embarcadores, de uma maneira geral, o que antes era mais combustível e químico, os embarcadores, de uma maneira geral, parecem que estão mais preocupados com a segurança rodoviária. Vocês que têm negócios diversos, com gás do ar, com empresas que antigamente, tradicionalmente, não tinham demandas por gestão de segurança e parece que agora passam a ter. Isso é uma percepção, é verdade essa minha percepção? Ou vocês acham que não, que são poucas empresas ainda que prezam por essa questão de segurança? Acho que eu considero como uma verdade, Flávio. Acho que tem sido uma tendência do mercado. Acho que o mundo vem cada vez mais se preocupando, né, com a sustentabilidade dos negócios, né? Então, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a vida do outro. E a gente vê isso cada vez mais forte. Então, assim, e a gente vê que é uma reação em cadeia, né? Então, o cliente do nosso cliente começa a valorizar isso. Então, o nosso cliente, para atendê-lo melhor, começa a exigir da cadeia dele, consequentemente chega em nós, que é nossos transportadores. Então, a gente vê que hoje
esses assuntos de segurança, acidentes, são discutidos na alta cúpula, né, das empresas, né, que a gente atua. Então, cada vez mais a gente vê a exigência nesse mundo aumentando, o que a gente considera como muito positivo, né? Que é o nosso principal valor aí, a segurança. E quanto mais gente se preocupar com ela, a mais a gente vai ter uma estrada segura por aí. Legal. Excelente. Agora eu vou direcionar até para a Fernanda, porque eu acredito que, como a Fernanda é hoje a vice-presidente da área que contempla o financeiro, Fernanda, essa é uma pergunta bastante importante. A gente sabe que, obviamente, o primeiro ponto, o ponto fundamental da segurança é salvar vidas. Isso é indiscutível, obviamente. Mas o Ivan Luiz foi muito feliz numa frase que ele falou, ele fala de sustentabilidade do negócio. As pessoas pensam muito que sustentabilidade normalmente é só de meio ambiente, né? Ele falou do negócio. Eu queria que você me dissesse o seguinte, efetivamente, obviamente salvar vidas é importante, mas segurança traz retorno financeiro para o negócio? Flávia, a gente acredita que sim, porque é um investimento que a gente faz em curto prazo, mas a gente recebe no longo prazo nessa sustentabilidade, porque quando a gente gasta bem menos se a gente previne, né? Contando que nem você falou, a gente, fora salvar a vida, que é em primeiro lugar, né? A gente investe em curto prazo nas prevenções e com certeza a gente vai gastar muito menos do que se a gente tivesse acidentes, né? Até porque até manutenção de clientes, né? Muitos clientes hoje, a segurança, a gente não tem cliente se a gente não tiver né? A gente não passar essa segurança, não só a segurança, eu sempre falo que nosso propósito é segurança, não só a segurança de não ter um acidente, mas a segurança de que a gente vai entregar o produto, de que o caminhão vai chegar, que os caminhões têm a manutenção, que as pessoas são treinadas, preparadas, toda essa segurança que o nosso cliente espera da gente, né? Então, a segurança a gente vai ter retorno dela sim, é um investimento que se a gente não fizer nisso, não investir em segurança, a gente provavelmente não consiga se manter a longo prazo aí no mercado mesmo. É mesmo sustentabilidade, né? É isso aí. E assim, eu vejo, né? E aí eu sei que tem muitos transportadores aqui, pessoal, não vão ficar chateados comigo, mas eu vejo que é um padrão, né? Os transportadores, de maneira geral, eles sempre questionam o frete. Né? Eles questionam o frete. E aí, né, essa parte da sustentabilidade é muito interessante que vocês estão falando, porque assim, se o frete não é bom, logo a margem é muito pequena. Então, imagina se você tiver que conviver, né, com um acidente, na melhor das hipóteses, consertando o caminhão parado até que se conserte para voltar a trabalhar. De novo, na melhor das hipóteses, nós não estamos falando de perdas, nem de indenizações, nem de multas trabalhistas, nem desse tipo de coisa. Né, Ivan? Então, você que é da parte comercial, vê que o frete não tem margem, né, para ter perdas. Não. É isso aí. Legal. Pessoal, eu queria agora, eu disse a vocês que eu ia pedir um segredo, alguma coisa aí, e aí tá valendo vocês lembrarem, esse segredo vocês vão ter que lembrar, pode ser algo que desde a infância de vocês. O seu Ivan é um ser humano privilegiado. É óbvio, né? Inteligência e ou visão privilegiadas. Afinal de contas, ele tem a empresa hoje, né, associada com essa competência que vocês ajudaram a trazer para a empresa e somar com a competência dele. Mas eu tenho certeza que vocês receberam dezenas, centenas, milhares de orientações dele ao longo da vida e ao longo da carreira de vocês. Será que vocês podiam me dizer? Eu não vou nem pedir um, não. Você podia me dizer dois, sei lá, cada um dizer um, e o pai, né, barra o líder de vocês, deu para vocês e que vocês acreditam que faz diferença na performance de vocês hoje?
Sim, eu vou falar um pouquinho, depois o Ivan completa. Assim, meu pai sempre, ele passou muito a responsabilidade nossa, né? Ele sempre falou, tipo, dessa parte de humanização, da gente lidar com as pessoas, da gente lembrar que atrás de cada funcionário tem uma família. Ele sempre falou, ó, a responsabilidade, se vocês um dia pagar um pagamento atrasado, pode fechar a porta da empresa. Isso é inadmissível. Então, a gente sempre teve muita responsabilidade com as pessoas, e toda vez que a gente vai tomar uma decisão, ele fala, lembra, se a gente está em 1.600, 1.700 funcionários, a gente tem quase 6.000 pessoas dependendo da gente. Então, ele sempre reforçou essa família que tem atrás de cada funcionário nosso, né? Então, por isso que essa parte de humanização na empresa é muito forte, ele sempre reforçou muito isso com a gente. Outra coisa foi a transparência, sabe? A gente foi sempre desde que a gente nem trabalhava, a gente teve muito o hábito de fazer reuniões de família em casa. E essas reuniões de família era para falar o que você está gostando e não gostando um do outro. Então, isso sempre teve muita transparência entre nós. Então, quando alguma coisa acontece que não está legal, que um falou de um jeito que não gostou, a gente não fica criando um monstro. A gente já resolve, senta, estamos felizes, estamos tristes, estamos com raiva, vamos chorar junto, damos risada junto, brigamos, fizemos as pazes. Então, acho que essa transparência entre nós sempre facilitou o trabalho, porque a gente não tem que ficar escondendo. Por mais que às vezes fale, ai meu Deus, isso aqui não vai ser legal falar, ó, fizemos uma coisa errada. Ele sempre falou, ó, vamos sempre se comunicar, sempre conversar, né? Então, isso foi também um valor muito importante que ele passou para a gente, né? E muita dedicação, né? Muito trabalho. Meu pai nunca admitiu a gente chegar 9 horas da manhã. Falou, funcionário, se o funcionário chega às 8, você tem que chegar às 5 para as 8, sabe? Então, hoje ele entende o home office, entende outras coisas que a gente vai até de noite, mas ele sempre falou que a gente sempre tinha que ensinar pelo exemplo. Então, exemplo, muita dedicação, isso foi também, acho que, uma das coisas que meu pai sempre ensinou para a gente. Hoje ele nos ajuda muito, nos ensina muito, a gente sempre faz um bate-papo, mesmo ele não estando no dia a dia, uma vez por semana, a gente tem um almoço juntos para conversar de trabalho, alinhar o que está legal, pedir sugestão, pedir opinião, né? Então, a gente teve muito essa abertura com ele. Só complementando, eu acho que assim, é aquilo, né? Os valores que ele passou para nós, assim, a gente sempre procurou também manter essa essência na empresa, né? Então, nesse processo de cultura, dessa transição que a gente teve com ele, a gente sempre procurou manter essa essência. E aquilo, meu pai também, bem na linha que a minha irmã falou, com dinheiro, qualquer pessoa monta uma empresa de transporte, compra os caminhões, mas consegue montar uma transportadora, mas uma empresa de transporte, uma prestadora de serviço, são as pessoas que fazem diferença. Então, a gente sempre procurou investir muito nas pessoas, principalmente nos nossos motoristas, que são realmente quem nos representa. Porque o cliente não vê eu, né? Vê meu motorista que está lá na porta executando o trabalho. Então, ele sempre trabalhou muito essa parte de humanização e transparência. Então, a gente é transparente com os nossos fornecedores, com os nossos clientes e com os nossos colaboradores internos. Então, a gente sempre foi nessa linha de transparência e comunicação. Acho que seriam os pontos fortes aí que a gente vem aprendendo e aprende até hoje com ele, com certeza. E outra coisa, né, que eu te lembrei, a gente sempre falou sobre controle de custo, né? Então, sempre você tem que cortar a unha todos os dias, né? Tem que ir cortando, né? Que o pessoal fala. Então, é uma coisa que ele tem que estar de olho. Controle, não adianta, né, se ganhar e se jogar, se não controlar. Então, essa parte de economia, do não desperdício, também faz parte dos nossos valores da cultura. E a gente começou a implantar uma cultura na empresa, acho legal contar que a gente fez a seguinte pergunta para o meu pai. Pai, imagina que você não tivesse na empresa mais
que valores você gostaria que todos os colaboradores daqui praticassem, independente de você ou nós estar aqui trabalhando. E daí ele falou, além da segurança, a iniciativa, a dedicação, a economia e a humanização. E esses são os valores que a gente pratica e reforça todos os dias para que os colaboradores pratiquem, né? Então, a gente até mediante a inspiração dele, aí a gente coloca os nossos valores aí para colocar em prática também todos os dias. Muito bem, é lindo realmente ver esses ensinamentos, e eu queria aproveitar esse momento para eu dar para vocês um feedback, um testemunho. Você sabe qual é uma das coisas que eu mais admiro em vocês? Porque, assim, profissional vocês são, humano vocês são. Tudo isso que vocês falaram são pontos importantes e que, inclusive, estão mapeados aqui. Já estou muito feliz com a nossa audiência, as pessoas estão participando aqui, escrevendo no chat. Então, se você entrou depois, escreva no chat os principais insights que você está tendo para compartilhar com o nosso colega aqui, que ele pode não ter entendido isso que você entendeu. Mas sabe o que é que, se eu tivesse que escolher uma palavra para vocês, eu escolheria congruência. Eu vejo que vocês são extremamente congruentes entre aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês falam e aquilo que vocês fazem. Sinceramente, eu tenho nojo, tá certo, de estar em alguns ambientes onde donos de transportadoras ficam falando sobre o motorista é peça fundamental do nosso negócio, temos que ser humanos, temos que ser isso, temos que ser aquilo, somos isso, somos aquilo. E quando você vai no banheiro do motorista, é um lixo. É um lixo. Entendeu? O motorista é tratado como bicho. Né? Então, o que adianta você estar lá num vídeo nas redes sociais, né, fazendo fotinha de dia do motorista, festinha de motorista online com cantor sertanejo, com isso, com aquilo outro, né? E que, na verdade, você realmente não trata o profissional como deve. E isso não é só com o profissional, é exatamente esse antagonismo que a gente vem vendo, tá certo? Que é muito complicado. Então, as redes sociais, hoje nos possibilitam realmente atingir pessoas numa velocidade muito rápida. E tem empresas que são iludidas e acham que aquelas mentiras, porque são mentiras que estão ali naquelas redes sociais, vão se perpetuar. Existe um ditado, até no mundo business, né? Eu acredito que vocês conheçam, mas eu vou dizer aqui, é que, assim, dizem assim, você não consegue enganar, né? Ou então, assim, você consegue enganar muita gente por pouco tempo ou pouca gente por muito tempo, mas nunca muita gente por muito tempo. Né? Então, essas pessoas, eu não sei o que elas pensam da vida, mas falam que segurança é isso, segurança é aquilo, não tem uma política de controle de jornada, não tem uma política de controle de violações, né? Motorista só anda drogado e por aí vai. Então, eu queria dar esse meu testemunho. A coisa que eu mais admiro em vocês, de todas, é a congruência, porque é a mãe de tudo. A congruência é a mãe de tudo. Não adianta a gente falar sobre humanização se eu trato meus profissionais com desrespeito. Eu sei que tem muitas outras empresas aqui presentes, mas eu queria fazer registro de uma empresa que eu conheço bem menos que a IC, mas que eu também tenho visto muita congruência, que é a Andrade Transportes, lá de Minas. Nós estamos aqui, inclusive, com um dos sócios da Andrade, está aqui prestigiando vocês, que é o Antônio Lodge. É um cara que eu tenho uma admiração tremenda, né? E já queria dizer que, Antônio, fica aqui o meu convite para que num outro encontro você também
seja um dos meus convidados aqui no Conversa com Gigantes. Então, a Andrade Transporte tem também sido uma referência para mim em termos de congruência. Pessoal, infelizmente eu ainda estou aprendendo, né? Porque eu falo muito, eu falo mais do que os convidados, então isso é... Para de falar, vou falar com a pessoa que sabe do negócio. Então tá bom, eu vou ficar quieto agora, prometo. Mas aí eu vou ficar quieto, mas vou continuar fazendo as minhas perguntas, né? Claro. E aí, a última pergunta para vocês é o seguinte, né? Está muito alinhado com aquilo que eu tinha comentado com o Ivan, sobre a questão da margem do frete, né? Porque assim, o transportador ele tem um dilema. Eu melhoro o meu padrão, mas o embarcador não paga por isso, né? E aí, eu devo investir em segurança, mesmo que o embarcador não pague, ou eu só devo investir em segurança aquilo que ele me cobra? Isso é um dilema de alguns transportadores. Queria que vocês comentassem isso. Realmente, assim, infelizmente, né, tem alguns embarcadores que realmente olham puramente preço, né, acaba não valorizando muito isso, mas eu acho que a gente tem que ir muito na linha dos nossos valores, né? Então, assim, eu jamais faria algo que fosse contra os meus princípios. Então, se faz parte para mim dos meus princípios a segurança, então eu não vou fazer nada que rasgue isso, ou que eu não faça aquilo que eu considero. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes que têm até regras mais rígidas do que a IC tem. E tem alguns clientes que têm uma regra menos rígidas do que a IC tem. Então, como é que nós lá, como que a gente faz? Se o cliente exige mais do que a gente tem como regra padrão, eu trabalho para cumprir aquilo que ele exige e ponto final. Se caso meu cliente não exija tudo aquilo que eu tenho o meu padrão, eu sigo aquilo que eu entendo como que seja essencial para o meu negócio. Então, se o meu cliente não exige velocidade, eu exijo, então vai seguir a minha velocidade. Se a velocidade do meu cliente for menor do que a que eu exijo, eu vou seguir a do meu cliente. Se não, vale a mim. Então, a gente sempre toma como princípio as nossas regras e vai se ajustando de acordo com cada cliente. Porque também a gente, principalmente que atua com vários clientes, não tem como você trabalhar com várias culturas dentro de uma empresa. Você tem que ter a cultura da sua empresa. Então, não é a cultura do meu cliente que eu vou trabalhar. Não, eu tenho que ter a cultura e ser. O máximo que você pode fazer é algumas adaptações para atender alguns requisitos. Então, o que eu pregar para o motorista, eu não posso pregar uma coisa completamente para outro, por mais que aquele embarcador X pague, o outro não pague. Então, é mais ou menos em cima desses princípios que a gente acaba trabalhando. Excelente, excelente. E assim, qual foi o momento que vocês acreditam que foi mais desafiador enquanto assim, transportador? Então, a pergunta, na verdade, ela tem duas, né? Qual foi o momento mais desafiador enquanto transportador, que vocês se recordam, que vocês já estavam na empresa, né? E o que é que vocês acreditam que foi primordial para vocês vencerem? Porque se vocês estão aqui hoje, com tudo isso que a gente tem conversado, é porque vocês venceram essa adversidade que vocês vão contar para a gente. Bem, um dos momentos que foi bem desafiador para a gente teve um crescimento rápido, em pouco tempo, em várias regiões do país. Então, para a gente foi bem desafiador, né? Manter a organização e, principalmente, a cultura, né? Para que em Salvador tivesse a mesma cultura da matriz em Sumaré, né? Para que lá em Eldorado do Sul tivesse a mesma cultura do que aqui em Sumaré. Então, eu acho que isso foi E a gente teve um crescimento rápido, a gente, sei lá, não sei quantos estados aí a gente cresceu em um ano, em muita quantidade de motoristas por região. 30 motoristas aqui, mais 50 ali, mais 40 ali. Então, foi um crescimento rápido. E o que foi fundamental é a gente, muita comunicação e presença para que a gente conseguisse manter a cultura. Então, tinha um grupo de implantação em cada vez que ia para uma unidade, a gente daí fazia visita, eu fazia, isso a gente faz até hoje, até antes da pandemia, né? O Ivan visita no primeiro semestre, eu visito no segundo, ou vice-versa. Então, muita comunicação com eles, para que eles entendessem a cultura da empresa,
que a gente sempre procurou se profissionalizar, mas manter o ambiente acolhedor familiar, né? Então, isso a gente tentou sempre passar, né, nas unidades que a gente foi crescendo, que foi chegando onde eles não conheciam o IC, né? Então, então foi muito importante a nossa presença e a gente fazer um trabalho bem intenso em relação à cultura. Então, acho que foi um momento bem desafiante aí, mas que a gente conseguiu manter tudo organizado. Teve um período turbulento, com certeza, mas depois conseguiu organizar e manter a cultura na empresa. Bacana, legal. Ô, Ivan, eu até pensei, né, que pudesse ser alguma coisa relacionada à pandemia. Mas dentro, assim, do que tu pode falar para a gente, qual foi um desafio que vocês tiveram aí nessa pandemia e como é que vocês conseguiram superar isso? Ou Fernanda, tanto faz. Eu acho que, assim, o primeiro desafio foi que, por exemplo, a IC não trabalhava com home office. De repente, quando você vai estruturar um projeto de home office, ela era no mínimo 6 meses, né? A gente, em uma semana, estruturou um home office. Então, 100% dos nossos colaboradores internos foram para o home office. Obviamente, alguns pontos operacionais e os motoristas, mecânicos, ficaram na luta aí do dia a dia, né? Ficaram com a exposição. Então, o que a gente, acho que vamos dizer assim, um dos segredos nossos, a gente criou um comitê diário, onde diariamente a gente discutia ações para prevenção, ações de correção, coisas que estavam funcionando, coisas que não estavam funcionando, e diariamente a gente ia conseguir ir implantando, mudando, alterando, tentando, monitorando o número de infectados, monitorando tudo que vinha acontecendo, e baseado nisso a gente ia tomando algumas ações. Então, acho que assim, e a gente foi trabalhando, né, forte em cima disso, e hoje a gente entende que tem algumas coisas que foram implantadas rapidamente na pandemia, que tem uma probabilidade de ficar, como home office, talvez não todo dia, como é hoje, né, e não obrigatório, hoje obrigatório, né, talvez seja algo opcional lá na frente, algumas vezes por semana, uma vez ou duas. Então, a gente também entendeu que tem algumas coisas que funcionaram muito bem, até melhor do que na pré-pandemia. Então, a gente... produtividade, alguns setores foram surpreendentes, e nesses comitês também a gente foi criando várias campanhas para os motoristas, que os nossos guerreiros aí do volante, né, que realmente enfrentaram, e então a gente foi tentando fazer com que a gente conseguisse dar o melhor suporte para que eles conseguissem passar por esse momento. E comercialmente mudou completamente, né, aquelas negociações pessoais acabaram, as visitas, almoço, virou tudo online, a gente vai se adaptando, porque também alguns mercados nossos, uns sentiram mais, outros sentiram menos, outros até deram uma aquecida, e a gente foi se adaptando para que a gente conseguisse, porque as contas continuaram, né? Então a gente tinha que continuar se virando para que a gente conseguisse manter a empresa, que era o primordial para sustento de todos, né? E até completando o que o Ivan falou, né, a gente teve um trabalho de comunicação mesmo muito forte, né? Tanto de agradecimento, incentivo para o pessoal de manutenção, pessoal de linha de frente que estava trabalhando, os motoristas. Então, eu mesmo fiz interações assim online direto com eles, o pessoal, a gente montava umas salas em área aberta, assim, e daí falando online com eles, tipo, agradecendo a dedicação de cada um, né, pedindo para todo mundo reforçar os cuidados. Então, isso foi nas unidades, na matriz, a gente foi fazendo muito reforço de comunicação. E também, assim, a gente tem que agradecer muito aos colaboradores, assim, eu não tive sabe, dos meus 1.700 funcionários, não tive que foi resistente a falar eu não vou, e eu vou ter que, sabe, teve muita dedicação, foi assim, a gente, eu acho que conseguiu passar isso, mantendo todas as obrigações em dias, foi da dedicação mesmo de cada um, sabe, todo mundo, assim, sabe,
vestiu a camisa aí e tá firme e forte, né? Porque não acabou o negócio, mas está todo mundo firme e forte aí, existente e entregando o seu melhor para que a empresa consiga manter entregando o seu resultado. Então, a gente acho que teve muito trabalho em conjunto aí. Maravilha, perfeito. Pessoal, eu tenho agora minhas duas últimas perguntas. Sei que a hora já está ficando mais tarde, tá? Então, de novo, né? Não tenho nem palavras para agradecer aí vocês, as contribuições, os insights que a gente pegou aqui. O pessoal do chat está meio tímido, hein? Pessoal, transportador aí, igual vocês, ó. Sim. Aí depois que eu não tenho eles, vocês ficam me fazendo um monte de perguntas. Eu não sei de nada não, pessoal. Eu não sou transportador não, entendeu? Eu não tenho estômago para ser transportador, não. Se eu tivesse transportador, eu não estava mais aqui, não. Eu tinha ido para o céu. Né? Então, vocês têm que aproveitar esse pessoal aqui, tá? As minhas duas últimas perguntas. Então, vamos lá. A penúltima pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte. Como eu sei que vocês são muito generosos, eu vou fazer uma pergunta que eu não faria para outros, porque eu sei que eles não iam responder. Mas, Ivan, me fala uma coisa. Cara, dá uma ajuda a outras empresas que querem também, por exemplo, trabalhar em contratos, né, com grandes embarcadores, né? Que não seja na área da IC, mas em outra área. O que você pode dar? Só uma frase, algo que... O que você acha que esse transportador precisa ter em mente se ele realmente quer sair daquele, né, aquele velho oceano sangrento ali, onde só se trabalha o menor frete e ninguém quer saber de nada, para uma transição para um produto um pouco mais premium, algo que realmente tenha um diferencial? Que eu enxergo, né? Eu acho que, primeiro, quando você tem um objetivo de algum cliente, você tem que entender quais são os valores deles, né? Então, e você tem que procurar desenvolver o que ele valoriza. Então, se ele valoriza a segurança, você tem que saber que você tem que desenvolver a área de segurança. Se ele valoriza humanização, é a área que você tem que desenvolver. Então, porque a gente não quer trabalhar com ninguém que trabalhe com valores diferentes do nosso. Então, sempre com os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, o que eu diria, assim, se fosse para dar alguma dica, é entender o cliente, entender o que ele valoriza e tentar fortalecer aonde ele vê valor, que com certeza, se você investir nessa área, ele vai enxergar valor na sua empresa. Excepcional. Melhor do que o que eu pensava, viu? Mais generoso do que eu pensava. Obrigado. Fernanda, a última minha pergunta vai para você. Essa é mais fácil, viu, Fernanda? Eu deixei o desafio maior. Fernanda, eu acredito que também aqui, pelo perfil das pessoas que se inscreveram, eu vi alguns transportadores, né, pequenos, o que me sugere que alguém que está aqui pode ter o sonho de trabalhar com a IC, viver esse mundo da IC, aprender com a IC, viver esses valores da IC. Então, assim, quais são os pré-requisitos para um transportador ser agregado de vocês? De linhas gerais, claro, né? Eu sei que deve ter requisitos detalhados, mas em linhas gerais, quem pensa em trabalhar para a IC deve fazer o quê? Bem, a gente, né, tem que, lógico, que nem o Ivan falou, tem que compartilhar com os valores, principalmente o de segurança, né? E daí a gente tem algumas, daí tem as regras internas, que vai precisar, né, do caminhão, os requisitos, ou o que o motorista precisa, né, que tem que ter MOP, enfim. Mas daí a gente também pode deixar o canal, que é o comunicação@ictransportes.com.br, que daí se alguém tiver interesse, pode também mandar esse e-mail e a gente entra em contato também, né? Hoje, por exemplo, a pessoa, se alguém quiser agregar um caminhão, a gente tem isso permitido nos granéis sólidos, né? A gente tem essa possibilidade, sim.
E daí a gente passa também como que funciona todas as regras certinho, né? Mas eu acho que para começar tem que estar de acordo com o que a gente acredita, né? Que senão não vai ser bom nem para a gente nem para eles, né? Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer muito grande, tá? A Fernanda e o Ivan também me deixaram gravar essa live para que eu possa compartilhar com as pessoas que não puderam, por algum motivo, estar presentes. Nós ficamos aqui com em torno de 70 pessoas online o tempo todo, né? Nós tivemos aqui 28 a 35 aqui e 35 a 40 no YouTube. Então, foi muito legal, um engajamento muito grande. O Paulo Mendes está aqui no chat dizendo, né, renova a minha admiração pela IC. O Paulo é um grande amigo, é um grande executivo, né? Passou também por multinacionais, trabalhou com vocês, né, como gestor, né, de multinacional, e o Paulo é um grande conhecedor de transportes. Então, mais um, né, que realmente dá aqui o testemunho de que a congruência entre o que vocês acreditam, falam e fazem realmente salta os olhos. Eu passo a palavra para a Fernanda e para o Ivan Luiz para as considerações finais e já agradeço a participação de todos vocês e espero vocês num próximo Conversa com Gigantes. Flávio, obrigada, né, mais uma vez pelo convite. Para a gente foi um prazer aí bater esse papo. Falar do que a gente vive, do que a gente gosta, é muito fácil, né? Então, e é gostoso. Eu sempre gosto de deixar o nosso lema mesmo, que eu falei no início aí, é que, né, juntos, sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. A gente acredita mesmo aí nesse poder que a gente juntos pode fazer as coisas e pode fazer acontecer, né? E sempre uma coisa que até hoje mesmo eu conversava com os colaboradores aqui, a gente tem que ter muita gratidão, né? Que gratidão seja um hábito diário na nossa vida. Eu falei, só da gente estar aqui conversando, né? A gente com saúde, podendo falar de trabalho, né? Com emprego, então acho que a gente tem muito que agradecer a Deus. E eu digo que se as pessoas começarem a ter o hábito diário de gratidão, as coisas ao redor delas vão ser cada dia melhores, elas vão atrair coisas boas para a vida dela, né? Então, a gratidão aí também pelo esse momento aí juntos, tá bom? Deixa pro Ivan. Também só tenho a agradecer aí, foi um prazer estar com todos vocês aí. Obrigado, Flávio, pelo convite. Para nós é uma honra aí poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, o que a gente viveu com vocês. Espero também ter contribuído, ter acrescentado algo para vocês, né? Acho que era o principal objetivo. Então, acho que mais agradecer a todos aí mesmo pela presença e pela audiência. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês, suas famílias, seus negócios e se cuidem. Vamos nos cuidar. Tchau, pessoal. Isso aí. Amém. Valeu. Um abraço a todos aí, gente. Obrigado, viu?